minutos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, especialmente para implementar políticas para melhorar a segurança pública, reduzir índices de criminalidade, fazer com que as pessoas se sintam mais seguras ou auxiliar as polícias estaduais nesse processo, né? Nós convidamos para conversar com vocês o coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, José Vicente da Silva. Coronel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia. Bem também. Coronel, o futuro ministro, né, disse que a prioridade dele é a segurança pública. Está todo mundo muito assustado de novo com o que está acontecendo no Equador, por encontrar muita similaridade com o que acontece por aqui também, guardadas as devidas proporções, né? Avanço de criminalidade organizada, desafiando cada vez mais o Estado. Qual é o caminho que ele tem de trilhar, Coronel, para a gente conseguir encontrar um caminho aí para tentar botar as coisas sob controle de novo? Essa crise no Equador, ela realmente trouxe mais urgência e prioridade para a política do governo para a segurança pública. Nesse momento que o Lewandowski está prestes a assumir a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse segurança pública sempre deixou a segurança pública no segundo plano, mas ela veio crescendo muito e o Flávio Dino já dizia que ela ocupava muito do seu tempo, da sua atenção, do seu trabalho. E realmente o governo federal não pode mais se recusar esse papel, esse protagonismo de coordenação da segurança no país, porque até agora está muito confortável dizendo que basicamente é um problema dos estados. Sim, os criminosos dos estados são um problema dos governadores, mas o problema é que o abastecimento de certos produtos que levam ao poder das facções, são mais de 50 no país, é justamente o material que vem das fronteiras. E aí a fronteira já é problema federal. Nós temos a cocaína, a maconha, cocaína que vem de 3 países, mas a maconha principalmente do Paraguai, todo o contrabando que entra também pelas fronteiras e depois esse material se irradia pelo país e dá força para as facções a partir daí, com exceção das milícias que trabalham com produto 100% nacional, mas estão entrando também no campo das drogas. O fato é que o governo federal tem uma enorme obrigação de reduzir, já que não dá para evitar mesmo, reduzir ao máximo a entrada das drogas, das armas que vêm pelas fronteiras. E todo o tráfego entre os estados é incumbência federal também. Esse é um ponto extremamente importante que o governo vai ter que reforçar a sua competência nessa área, que ele se recusou a fazer, ele perdeu um ano praticamente nisso aí. O que ele teria que fazer, obviamente, é ativar, reforçar um sistema que foi criado lá no último mês do governo do Fernando Henrique, é o chamado Subsistema de Segurança Pública, de Inteligência de Segurança Pública. O que é isso? É um conjunto de estruturas de trabalho, de processos, para coletar informações sobre criminosos, lideranças, facções, como elas se articulam, como elas trafegam pelo país, como se instalam, como se ajustam aos criminosos locais, como vendem os produtos, como lava esse dinheiro depois. Não é mera questão de prender lideranças. O problema está na logística. Lideranças são substituídas. Esse é um ponto extremamente importante que tem que assumir. Uma outra questão importante, além desse processo de inteligência, é que o governo federal ele tem também, deve ter, ampliar isso, uma estrutura de suporte aos estados. A gente tem um banco genético, por exemplo, tem perfis de DNA de criminosos. É importante para identificar a presença de criminosos em crimes. Tem perfis também balísticos, aquelas armas que são apreendidas de crimes, são periciadas, e cada arma tem o seu DNA. Não são características de ranhuras quando a bala passa pelo cano. Cada uma tem um perfil. Isso serve para comparar também e identificar criminosos. Eles devem também, além de todo esse suporte, ter um suporte de criminosos, de condenados, que serve de consulta para os estados, mas deve também promover incentivos para que as polícias, principalmente nos estados mais violentos, que estão muito concentrados no Nordeste e Norte, possam melhorar a sua performance, a sua capacidade de produzir resultados. Afinal de contas, treinamento, melhorar as condições, inclusive de equipamento das perícias, pode ajudar bastante. Treinamento de âmbito nacional, levando experiência de estados bem-sucedidos, investigação, como é o caso do Mato Grosso, o caso do Distrito Federal, por exemplo, que tem mostrado bons resultados no esclarecimento de homicídios, são incentivos importantes. Outros incentivos pode fazer a partir dos fundos
do Fundo Nacional de Segurança Pública, um fundo que tem mais de 1 bilhão, dependendo da arrecadação que o Estado fizer, e esse dinheiro pode ser repassado impondo condições, o que pode fomentar a melhoria do desempenho das polícias. Por exemplo, repassar mais recursos para quem está demonstrando melhor resultado de esclarecer crimes, redução de crimes, melhores resultados de redução da letalidade policial. O governo federal não tem como interferir nos estados, mas tem como fazer esse fomento. E lógico que nós temos um enorme problema também que requer uma ação à parte, que é o problema da violência na Amazônia, o uso da Amazônia pelo tráfico internacional para movimentação de drogas. Isso envolve não só o Ministério da Justiça, mas também o Ministério da Defesa, porque são áreas em que as Forças Armadas têm uma presença extremamente importante. Agora, 9h02. Coronel, até pegando um gancho em todas essas questões que o senhor levantou agora para a gente, nós tivemos algumas medidas determinadas pelo governo recentemente. Nós tivemos a GLO em portos e aeroportos para combater a violência e o tráfico de drogas, o enriquecimento e fortalecimento do tráfico de drogas. A respeito dessa presença maior do Estado em terras Yanomami, por exemplo, em terras indígenas, tivemos essa medida que o senhor destacou de tornar permanente a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal nesses territórios. Tivemos também, recentemente, a desmobilização de um grupo criminoso que vendeu 43 mil armas em território brasileiro, fortalecendo também o crime organizado, as facções criminosas. Entre todos esses desafios que Lewandowski terá nessa gestão, além de fortalecer essas medidas que já foram implementadas, ele deve focar mais na presença ostensiva das forças de segurança nos mais variados setores da área de segurança pública ou investir mais em inteligência? A inteligência e coordenação são vitais para o papel do governo federal. Ele tem apenas 2 instrumentos muito limitados, que são a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além da cooperação em algumas áreas, como fronteiras e Amazônia, das Forças Armadas, e depende de outro ministério. Quando depende de outro ministério, depende de outros governos, nós estamos falando de coordenação, estamos falando de cooperação. E esse é o grande trabalho de orquestração do governo federal, através do seu ministro da Justiça, de fazer. Porque quem ocupa as ruas, a presença ostensiva, ela é feita basicamente pelas polícias militares nos estados. Elas têm um papel importante, mas a Polícia Civil está ali ao lado para fazer a sua complementação de trabalho, não só investigando os crimes do dia a dia, mas também identificando a presença das facções como elas estão. Evidentemente que essas facções que estão em cada estado, elas estão vinculadas às estruturas nacionais. Nós temos facções do Rio de Janeiro, de São Paulo, que estão brigando no Ceará, brigando na Amazônia, e isso é um papel bem do governo federal de cuidar disso. A Polícia Federal precisa parar de trabalhar com coisas miúdas que dão muita mídia e envergar de vez um projeto nacional com relação a essas questões que são críticas. Nós observamos também que muitos estados, como é o caso de Santa Catarina e de São Paulo, apesar de ter os menores efetivos nacionais de polícia militar, são os que têm o melhor desempenho. Isso significa a ideia de gestão. Não é simplesmente colocar mais recursos, mas a gestão, o preparo, o treinamento para a gestão também pode ser um papel importante do governo federal. São 9h05. A gente segue conversando aqui no Jornal da Manhã com o Coronel José Vicente da Silva. O Nelson Kobayashi tem uma pergunta também para o senhor. Koba, bom dia. Muito bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Coronel. É um prazer falar com o senhor. Coronel, o senhor já deu um panorama geral do que pode fazer em âmbito nacional o Ministério da Justiça no enfrentamento às questões de segurança pública, que é uma grande preocupação da população. Queria trazer um ponto que vem sendo discutido para a avaliação do senhor, que é uma constitucionalização das guardas municipais. Há uma ideia de se transformar as guardas, dar às guardas um status de polícia, inclusive incluindo no rol de forças de segurança do artigo 144. E isso, de certa maneira, poderia uniformizar, dar mais poder a essas guardas municipais. A exemplo do Rio de Janeiro, da capital, lá a guarda municipal não tem uso de arma letal, por exemplo. Então, faz o combate a um criminoso armado com um cacetete.
por exemplo, e uma uniformização em âmbito nacional, com força constitucional às guardas, na visão de quem defende, poderia melhorar o sistema de segurança pública. Qual a avaliação do senhor como especialista da área a respeito deste projeto? Essa ideia vem sendo debatida recentemente, aliás, não tão recentemente, mas o fato é que nós temos 27 polícias militares que fazem um trabalho extensivo, e elas já dão muito trabalho e elas têm constitucionalmente um trabalho do Ministério Público de fiscalização dessas polícias militares, com 27 apenas. Se nós tivermos 5 mil, ou metade disso, 2 mil que seja, não há previsão, inclusive, dessa ação, possa vir a ter, do Ministério Público fiscalizando as guardas, mas é enormemente difícil de estabelecer regras e uniformizar para fazer o trabalho de polícia. O trabalho de polícia, no caso de São Paulo, preparar um soldado, que é a base do policiamento, é um curso de 2 anos. A maioria dos estados faz menos de 1 ano, mas é um trabalho muito intenso. Mas esse não é o problema, na verdade. A questão é a prefeitura, ela tem um papel enorme na prevenção criminal e não é com o trabalho de polícia de patrulhamento, com guardas armados de fuzis, como alguns municípios estão fazendo. Vamos pensar que o crime é um tripé, são 3 fatores, mexendo num deles você danifica a ação criminal. É o criminoso, o alvo, pode ser uma pessoa, um objeto, um carro parado na rua, e um terceiro fator importante que é o local onde acontecem os crimes. A prefeitura tem um papel importante, ela tem estruturas, funcionários, políticas, recursos financeiros para mexer no local que tem crimes, como, por exemplo, melhorar a iluminação pública, como levar ordem, levar programas sociais para as periferias, onde estão as pessoas mais vulneráveis. Elas podem, inclusive, um trabalho cooperado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, ampliar enormemente seu potencial de prevenção criminal, sem precisar desse dispendioso recurso que é ter uma guarda, que só cidades muito ricas conseguem ter uma boa guarda bem estruturada. Portanto, é melhor que as prefeituras atuem de uma forma... Aliás, a previsão do Sistema Único de Segurança Pública, uma lei publicada no governo Temer, ela prevê essa participação das prefeituras, mas a prevenção social, educacional, assistencial, parceria com as polícias, do que simplesmente trabalhando em cima das guardas. Bom, nós conversamos com o coronel reformado da PM de São Paulo, José Vicente da Silva. Coronel, bom domingo para o senhor. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Bom domingo a todos. Obrigado.